Olá, meu nome é Pedro Olival Lucas, sou professor na Universidade Federal de Alfenas e o assunto desta aula são exercícios sobre equilíbrio ácido-base. Aqui estamos com a nossa lista com 5 exercícios e o primeiro exercício pergunta qual o pH de uma solução de ácido clorídrico 0,5 mol por litro. Trata-se de um ácido forte, portanto. Então nós vamos lá para o Excel. Eu tenho aqui os dados do nosso exercício. Consideração do HCl 0,5 mol por litro, sendo o HCl um ácido forte, com 95% de ionização. Nós podemos considerar 100% de ionização, como é feito geralmente para ácidos fortes. Então, se o ácido se ioniza totalmente, significa que a concentração que eu colocar de HCl 0,5 em um recipiente, ele vai estar totalmente ionizado, vou ter uma quantidade de H+, igual à concentração de HCl, ou seja, não vou ter HCl na forma molecular, vou ter H+ e Cl-. Vamos assumir isso, por se tratar de um ácido forte. Então, a nossa condição de H+ vai ser igual a 0,5 mol por litro. E o conceito de pH nos diz que pH é igual a menos log de H+. Sendo assim, para calcular o pH, basta eu fazer menos log, né, da concentração de H+, que aqui está, e chegamos ao valor de 0,3. Essa é a resposta, então, para o nosso primeiro exercício. O segundo exercício, nós temos qual o pH da solução de ácido acético 0,5 mol por litro. Propositalmente, estamos com a mesma concentração ácida, só que agora trata-se de um ácido fraco. Então vamos lá para o Excel e a gente vai agora para o ácido acético. O ácido acético é um ácido fraco e tem um Ka aqui, né? Nós estamos com os dados, né? Concentração de 0,5 mol por litro, o Ka de 1,75 vezes 10 a menos 5. A ionização do ácido acético é parcial, gerando H+ e acetato. Nós temos a constante ácida, que é a multiplicatória dos produtos aqui, H+ e acetato, dividido pela concentração que está no reagente da nossa equação. Podemos imaginar o seguinte: inicialmente nós colocamos 0,5 mols, né, de ácido acético e não tínhamos nada de H+ e acetato. Quando atingir o equilíbrio, né, com o tempo vai sendo ionizado, e quando atingir o equilíbrio eu vou ter X de H+ e X de acetato. Por quê? Porque a reação está balanceada e a estequiometria é 1 para 1. Para cada mol de ácido acético que se ioniza, eu formo 1 mol de H+ e 1 mol de acetato. Então é X e X. E se está ionizando, eu estou diminuindo a concentração de ácido acético aqui. Se eu substituir esses valores aqui na minha constante, eu vou ter, no lugar do H+, X, acetato X, então X vezes X vai dar X ao quadrado, né? E embaixo C menos X. Uma aproximação bastante comum e muito interessante aqui é que a ionização é pequena, constante da ordem de 10 a menos 5. Então nós podemos considerar que C é muito maior que X, porque vai ter pouca ionização. Então no denominador pode ficar apenas, se X é desprezível, pode ficar apenas o C. Em cima fica X quadrado, embaixo fica o C. Nós queremos saber o valor de X, que é a quantidade de H+, por sua vez é igual à quantidade de acetato. Então, isolando X aqui, vai ficar Ka vezes C, aí eu extraio a raiz quadrada para ter o valor de X. Então, o valor de X, que é igual ao valor de H+, é igual à raiz quadrada do Ka vezes C. Então, o X, que é a minha concentração de H+, né, ele vai ser igual a raiz do Ka, que está aqui, vezes a concentração do ácido, C. Aí nós temos a concentração de H+, certo? Mas o que está pedindo é o pH. E o que é o pH? É o conceito, menos log da concentração de H+. Então, menos log da concentração de H+, deu 2,53 de pH, ok? O correto aqui é a gente fazer, né, nosso ajuste. Eu já vou fazer um ajuste aqui, né, da nossa algarismos significativos. Então, para esse caso aqui, eu tenho que, primeiro, né, na página inicial, vou diminuir aqui, vai dar 2,53 de pH, certo? 2,5, ok? Bem, então o próximo exercício agora, nós temos aqui um exercício mais trabalhoso.
cálculo do coeficiente de distribuição das espécies alfa para o ácido arsênico. Então, o ácido arsênico tem 3 constantes de ionização, é um ácido triprótico. Vamos lá então para o Excel. Eu já estou aqui com os dados do ácido arsênico, né? Aqui, ó. O ácido arsênico tem as 3 constantes de ionização e no exercício está pedindo para calcular o alfa para o pH de 8,7. Ok? Então, para o pH de 8,7, vou até mudar aqui no S35, 8,7, que está lá no exercício. Deixa eu confirmar, é isso mesmo, né? 8,7, está aqui. Então, vamos fazer esses cálculos, né? Para fazer esses cálculos, eu preciso das constantes que foram dadas no exercício, já copiei aqui. Preciso lembrar, então, né, as ionizações do ácido arsênico, a primeira ionização, a segunda ionização e a terceira ionização, K1, K2, K3, e saber que os alfas indicam aí a fração das espécies. O alfa 0 é a concessão do H3ASO4 sobre a concentração total. O alfa 1 é a concessão de H2ASO4 sobre o total, o 2HASO4 menos 2 sobre a concentração total e o 3ASO4 menos 3 sobre a concentração total. Nós já fizemos uma aula sobre a dedução dos alfas, então aqui é só a aplicação. E se vocês se lembram, naquela aula, no final da aula nós demos uma ideia sobre o cálculo simplificado dos alfas, né? Qual que seria a fórmula. Então nós temos, de uma maneira simplificada, que para calcular os alfas nós precisamos de um denominador que é comum para todos os alfas e os numeradores, sendo que o denominador vai ser para um ácido poliprótico H mais elevado a N, no caso do ácido arsênico H mais elevado a terceira, porque ele é triprótico. O segundo termo do denominador entra a primeira constante, que é o K1, e o H mais está em todos os termos. Só que o H mais vai diminuindo o expoente aqui, a potência. Então vai ser, se aqui era 3, aqui vai ser N menos 1, vai ser 2, aqui vai ser 1, né, e aqui vai ser 0. Lembrando que qualquer número elevado a 0 é igual a 1, então aquele é igual a 1. Aqui vai ser K1, aqui K1, K2 vezes o H+, e aqui K1, K2, Kn, que no caso é K3. Então vamos voltar lá para o nosso cálculo do alfa aqui. O que eu vou fazer? Eu preciso primeiro, né, eu estou com o pH, e para calcular os alfas, eu fiz aqui menorzinho, eu não vou precisar do pH, eu vou precisar do H+. Então primeiro eu vou calcular o H+. Né? O H+, é o antilog, então é 10 elevado a menos o pH. Então, o antilog é 10 elevado a menos o pH. Esse é o valor de H+. Agora, aqui, eu vou colocar, não vou ajustar os algarismos significativos agora não, ajusto no valor final depois, tá bom? Então, agora o H+, o denominador, que é esse denominador que está aqui, vou chamar de D, eu vou colocar aqui nesse ponto, ok? Então, o denominador vai ser o quê? H+ elevado a N, então, primeiro eu vou pôr aqui, olha, o H+ que está aqui em cima, opa, tem que colocar um igual no Excel, tá? Igual, abre parênteses, H+ elevado, primeiro, né? Elevado ao cubo, porque é um ácido triprótico. Ok, gente? E o segundo termo? Né? Esse parênteses ali nem precisava, mas vou deixar assim. O segundo termo, veja, é mais, né? Mais. Agora vai entrar o K1. O K1 está aqui, ó. K1 vezes o H+ de novo, né? Tá aqui, ó, H+ elevado, vou abrir parênteses outra vez. Agora vai ser elevado a 2, né? Ok? Vou corrigir aqui que não é menos 3, não, é elevado a terceira, tá? Elevado a segunda, então ficou K1 vezes H+ elevado ao quadrado, vamos continuar aqui, né? Agora vai ser o que? O outro termo vai ser, deixa eu fechar o parênteses, já está correto aqui, né? O outro termo vai ser K1, K2 agora, então vai ser K1 vezes K2, que está aqui, vezes H+ elevado à primeira, então é só H+, tá aqui, ó, H+, ok? E o último termo é K1, K2, K3, então K1 vezes K2 vezes K3, certo, gente? Não tem H+, esse seria H+ elevado a 0, qualquer número elevado a 0 é igual a 1.
Então assim a gente calcula o nosso denominador. Está aí o nosso denominador, ok? Agora o alfa zero, para o alfa zero eu uso o primeiro termo aqui dividido pelo denominador, certo? Então vai ser Hn, que vai ser igual a H mais, eu estou no alfa zero, H mais elevado ao cubo, certo? Vou pôr tudo isso aqui entre parênteses, né? Dividido pelo meu denominador. O denominador está aqui. Esse é o alfa zero, ok? Agora o alfa 1. O alfa 1 é igual, vamos lá, olha, K1 vezes H mais elevado à segunda. Então, vou pôr aqui, olha, K1 vezes o H mais, que está aqui, né? Vou pôr entre parênteses o H mais, tá? Elevado à segunda, fecho parênteses, e dividido pelo denominador. Opa, está dando problema aqui. Aqui, ó. Dividido pelo denominador. O denominador está aqui. Isso. Agora vamos para o alfa 2. O alfa 2 é K1, K2 vezes H mais. N menos 2 vai dar só H mais. H mais é primeiro. Então vamos lá. Aqui eu vou dar um igual, abre parênteses, K1, K2, K1 vezes K2 vezes H mais, que está aqui. Divide pelo denominador. Sempre divide pelo denominador. Aqui, né? E o alfa 3. Alfa 3 vai ser igual a K1, K2, K3. Tá vendo aqui, ó? O N menos N aqui vai dar elevado a zero igual a 1. Então é K1, K2, K3. Vamos lá. K1 vezes K2 vezes K3. Tudo isso dividido pelo denominador. O denominador está aqui. Ok? Então, K1, K2, K3. Então, nós temos todos os alfas. Eu vou dar uma ajustada aqui, né, nos alfas, para ficar mais bonitinho. Então, vou colocar duas casas decimais aqui. Aqui já está com duas. Aqui eu vou colocar igual aqui, né? Veja só para dar uma melhorada. Pelo menos no visual, não estou sendo rigoroso nos algarismos. Só estou ajustando um pouquinho para não ficar poluído o visual aqui. Ok? Então aqui 0,98 e aqui eu vou fazer, copiar essa formatação, 0,00. 0,00 fica melhor colocar a potência de 10 aqui, né? Então fica desse jeito, 1,57 vezes 10 a menos 3. Esses são os alfas para o nosso ácido arsênico num pH 8,7. Ok, gente? Então vamos agora para o próximo exercício. Chegamos agora no exercício 4, que é cálculo de um tampão, né? Quais os volumes de ácido acético, 4,75 mol por litro, e de hidróxido de sódio, 3 mol por litro, são necessários para se preparar 500 ml de uma solução tampão 0,06 mol por litro e pH 4,25. Tem os dados aqui, Ka, alfa 0 e alfa 1. Eu vou recalcular alfa 0 e alfa 1, né, só para ensinar como é que faz esses cálculos também, aí o exercício fica completo. Então, passei os dados aqui para o Excel, a concentração do ácido acético, a concentração do NOH. Bem, e aqui nós temos o equilíbrio do ácido acético. Para fazer o tampão acetato, no pH de 4,25, a equação de Henderson-Hasselbalch é essa, né? O pH é igual ao pK mais log de acetato e de ácido acético. Veja que não foi dado acetato, então o acetato vai ter que ser proveniente da neutralização de parte do ácido acético que eu vou colocar no meu recipiente, seguindo essa reação aqui. Eu pego o ácido acético, coloco no recipiente, neutralizo uma parte do ácido acético com hidróxido de sódio que foi dado e vou gerar o acetato. Aí eu vou ter acetato e ácido acético no recipiente, formando o meu tampão. Então, uma pergunta que eu sempre faço, é uma dica particular aí do professor Pedro, né? Eu sempre pergunto assim, olha, qual que é a minha fonte? Né? O que eu quero dizer com isso? Qual que é a minha fonte? Fonte aqui, eu estou fazendo um tampão ácido acético e acetato, então eu vou ter dois reagentes. Às vezes eu tenho ácido acético e acetato, mas aqui eu só tenho
ácido acético e hidróxido de sódio. Então, para ter ácido acético e acetato, a fonte vai ser o ácido acético. Tanto para os dois componentes, tanto para acético quanto para acetato. Então, se é o ácido acético, é o primeiro que eu vou calcular, é o volume de ácido acético, certo? E esse volume, quando eu falo que é a fonte, é para fazer a concentração total. Eu já explico melhor para vocês. Então, eu vou colocar uma quantidade de ácido acético no recipiente de 500 ml, que vai dar uma concentração do tampão, que é a concentração do tampão. Então, vai ser a concentração do tampão, C1, V1, C2, V2, né? Vezes o volume que eu quero preparar. E eu vou preparar com o quê? Vou preparar com o ácido acético, que é 4,75. Então, o volume de ácido acético 4,75 que eu preciso para preparar 0,06 mols, 500 ml, é 6,32, certo? Então, se eu colocar 6,32 ml de ácido acético, 6,32, vou colocar assim, né, de ácido acético, num recipiente de 500 ml, então eu vou ter 0,6 mols por litro. Agora, esse ácido acético eu vou neutralizar com hidróxido de sódio para gerar o meu acetato. Então a pergunta agora, quanto que eu coloco de hidróxido de sódio? Pois é, eu vou colocar de hidróxido de sódio, para cada mol de hidróxido de sódio que eu colocar, eu vou formar um mol de acetato. Então, para saber quanto de hidróxido de sódio, eu preciso saber quanto de acetato eu vou precisar. Onde eu tiro essa informação da quantidade de acetato? Através dos alfas, né? No pH de 4,25 eu calculo alfa 0 e alfa 1. E a concentração de acetato está relacionada com o alfa 1. Se eu calcular o alfa 1 multiplicar pela concentração do tampão, que eu já tenho aqui, a alfa 1 vai dar a concentração de acetato. Então eu vou agora calcular os alfas. Para calcular os alfas, eu preciso de H+, e de K, certo? Alfa 0 e alfa 1. Então, veja só, o alfa 0, eu vou calcular aqui, vou escrever direitinho aqui, ó, alfa 0. Né? O alfa 0 é igual a concentração de H+, dividido por H+, mais K. Eu tenho pH, então primeiro eu vou calcular o H+ aqui. Né? O H+ é antilog, igual a menos 10, né? 10 elevado a menos pH, né? Certo? Que é o antilog. Antilog de pH. Tá aqui. Então, essa aqui é a minha concentração de... depois eu ajusto. Né, de H+. E o alfa 0, como está aqui, isso foi assunto de uma aulinha que a gente já fez, né? Sobre cálculos de alfas. O alfa 0 é igual. Então, vamos aqui. Coloco igual H+, que aqui está, H+, dividido por Ka mais H+. Cadê o K? Não coloquei o K, então vou colocar o K aqui, tá bom? K mais H+. Já explico para vocês, eu estou enganando o sistema aqui, mas vocês já vão me entender. Que não vai dar nada, né? Mas eu vou colocar o K é 1,75 exponencial a menos 5. É um dado lá do exercício, olha. Você pode olhar aqui, ó, 1,75 vezes 10 a menos 5, ok? Então agora eu já tenho meu alfa 0 aqui, tá? Aqui é o K, tá bom, que eu coloquei. Tinha esquecido de colocar no começo, coloquei agora. Montei a minha formulinha, né? Aqui eu vou ter que parar, que meu cachorro tá latindo muito lá. Daqui a pouco eu continuo, tá bom? Desculpa aí, continuando, né? Alfa 1 agora, que é o que a gente vai precisar para calcular o acetato. O alfa 1 é o que? É igual Ka sobre H+, mais K. Então, o Ka agora já coloquei aqui, né? Dividido por, abre parênteses, H+, cadê o H+? Está aqui, H+, mais K, certo? H+, mais K. Aí eu tenho o meu alfa 1. Dá uma formatada nos dados aqui para ficar mais bonitinho. Né? Então vamos lá. Ajustar aqui. Sempre
clico no errado primeiro. Agora acho que dá para fazer isso. Olha aqui e aqui também, né? Só dar uma pequeno ajuste. Tá aí, tá bom, gente? Bem, tendo agora os meus alfas, deixa eu outra vez colocar a tela grande para ficar mais fácil ocultar. Tendo os meus dois alfas, para que eu calculei o alfa? Eu preciso do alfa 1. Alfa 0 eu nem vou precisar. Lembrando que somando os dois alfas tem que dar 1, né? Então você pode fazer assim, soma, só para conferir, olha. Os dois aqui vai dar 1, claro, né? Tá ali, ó, 1, tá? Eu vou precisar do alfa 1 para saber a concentração de acetato. Então, para não perder o foco, eu tenho que saber do acetato, que vai ser justamente a quantidade, a concentração de NaOH que eu vou precisar. Então, agora eu vou colocar aqui, olha, a concentração de acetato, que por sua vez vai ser igual à concentração do hidróxido de sódio. O hidróxido de sódio que eu vou colocar vai ser igual à quantidade de acetato. Então vamos lá. O acetato, pelo alfa 1, eu tenho que o acetato dividido por concentração total, que nesse caso é igual à concentração do tampão também, é igual ao alfa 1. Se eu passar a concentração total vezes alfa 1, eu tenho acetato. Então é isso que eu vou fazer agora, olha. É igual à concentração total, que é, no meu caso, a concentração do tampão, vezes, né, o alfa 1. Então, concentração do tampão vezes o alfa 1. O alfa 1 está aqui, olha. Essa é a minha concentração de acetato. E a concentração de acetato, ela é igual à concentração de hidróxido de sódio que eu preciso. Então, vamos lá agora para o volume, né, finalmente, de NaOH, que é a pergunta do exercício. Olha, para quem já se esqueceu, né, se a gente voltar lá no exercício, está perguntando os dois volumes. Olha, quais os volumes de ácido e hidróxido de sódio. Então, agora eu vou calcular o volume de hidróxido de sódio, certo? Então, o hidróxido de sódio vai ser o quê? Para preparar essa concentração aqui, eu vou fazer C1, V1, C2, Z2. Então, vai ser assim, olha, concentração que eu quero preparar, vezes o volume que eu quero preparar, o volume é o volume do tampão, né, dividido pela concentração de NaOH. Né. Aqui eu tenho o meu volume, né, de NaOH. Então, o meu volume de NaOH vai ser igual aqui, né? Só ajustando aqui, tá aí. Vou dar só mais uma, vou explicar melhor isso aqui, né? Então, o que a gente fez, né? Revendo aqui, fazendo nossa revisão. Nossa revisão é a seguinte, olha, eu coloquei no meu recipiente de 500 ml, coloquei 6,32 ml de ácido acético, 4,75 mols por litro. Não completei o volume. Se eu completasse o volume só com ácido acético, eu teria 0,06 mols por litro de ácido acético, mas eu não quero. Eu quero o tampão. Para preparar o tampão, parte desse ácido acético que eu coloquei inicialmente, né, eu neutralizei com hidróxido de sódio. Quanto de hidróxido de sódio? A quantidade que eu preciso para formar de acetato. Então, eu calculei a concentração de acetato através do meu alfa 1, deu 0,014,24. Essa é a concentração de acetato, que é exatamente a concentração de hidróxido de sódio que eu preciso. Então, com essa concentração de hidróxido de sódio, para preparar essa concentração de hidróxido de sódio, a partir desse hidróxido de sódio 3 mol por litro, eu fiz as contas aqui embaixo. C1, V1, C2, V2. Vai ser C, concentração de acetato, que é igual de hidróxido de sódio, vezes o volume, que é 500 ml, dividido pela concentração de hidróxido de sódio, C1, V1, C2, V2. Assim eu preparei, né, se eu colocar no meu recipiente 6,32, né, de ácido e 2,37 de hidróxido de sódio no recipiente de 500 ml, completar o volume com água, vai ter um tampão. A concentração do tampão vai ser 0,06, né, que é a somatória das suas espécies, no pH de 4,25. É isso, gente. Chegamos agora no quinto exercício e eu já vou passar esses dados ali para o Excel para a gente fazer. Bem, então nosso exercício está perguntando quais os volumes de arsenato de sódio, Na3ASO4, 0,70 mol por litro, e ácido clorídrico, 0,90 mol por litro,
são necessários para se preparar 100 ml de uma solução tampão 0,02 mols por litro, pH 7,5. Então eu coloquei aqui na planilha do Excel todos os dados, né? Originalmente esse exercício, se vocês olharem lá na lista, está falando para usar os alfas, já deram os alfas. Eu vou calcular os alfas tudo de novo aqui para ficar mais completa a explicação, ok? Então, nós temos os dados, isso aqui K1, K2, K3. Inicialmente nós precisamos calcular aqui, né, os PKs, então PK é igual ao menos log, né, dos Ks, né? Então PK é menos log, eu vou do mesmo jeito que eu calculei K1, K2, K3. Por que eu faço isso? Para saber qual equação de Henderson e Hasselbalch eu vou usar, né, para fazer o meu tampão 7,5. Qual seria? É o pK que seja mais próximo do pH do tampão que eu preciso, né? Então eu coloquei os outros dados aqui também, né? Eu tenho a concentração do tampão, o volume do tampão, a concentração do arsenato, a concentração de HCl e o pH do tampão. Sendo o pH do tampão 7,5, qual dos pKs é mais próximo? O pK2, certo? Então é o pK2 que eu vou usar para preparar a minha solução. Lembrando que o ácido arsênico, né, ele tem 3 constantes de ionização, né? São 3 constantes. Deixa eu mostrar aqui para vocês. Eu abri o arquivo aqui, vou mostrar para vocês. Está aqui, ó, as 3 constantes de ionização, né? Eu tenho a primeira ionização, dando K1, a segunda ionização e a terceira ionização. Se eu vou usar o K2, então o sistema tampão vai ser esse aqui, certo? O PK2 seria pH mais PK2 é igual a PK2 mais log do que? Se é essa reação que eu vou usar, o ácido, né, embaixo e a base em cima. E o H2ASO4 eu vou colocar aqui embaixo e o HASO4 eu vou colocar aqui em cima. Então é desse jeito que essa equação, né, de Henderson e Hasselbalch, aqui está, que eu vou usar para calcular o meu tampão. Bem, no meu exercício não é dado nem HASO4 e nem H2ASO4. O exercício menciona o que? Na3ASO4, que é o arsenato, e menciona ácido clorídrico. Então, fazendo um pouquinho de piada, né, tipo, se vira, né? Eu não tenho o hidrogênio arsenato e não tenho nem o dihidrogênio arsenato, mas eu tenho o arsenato. Como é que eu faço a partir do arsenato para chegar nessas duas espécies, HSO4 e H2SO4? Eu vou precisar dessas reações aqui, olha. Essas reações, né, eu vou pegar o meu arsenato de sódio, que foi dado no exercício, vou reagir com HCl, se eu reagir na razão de 1 para 1, eu formo o NaHSO4, certo? Então eu vou protonar o ASO4 mais NaCl. Bem, NaHSO4 ainda não é, na verdade é uma das espécies que eu preciso. Mas além do HASO4, eu também vou precisar do H2ASO4. Então eu vou acidificar todo o arsenato, vou transformar todo ele em HASO4, que é o hidrogênio arsenato, e depois eu vou colocar mais HCl. Na segunda etapa eu vou colocar mais HCl, parte desse HSO4 eu vou transformar em H2ASO4, certo? Então, se eu pegar parte do HSO4 e transformar, aí eu vou ter essas duas espécies, H2SO4 e HSO4, que é o que eu preciso para o meu sistema, certo? Então eu vou calcular o volume de HCl, quando for calcular o volume de HCl, em 2 etapas. A primeira etapa para acidificar todo o arsenato e a segunda etapa para acidificar parcialmente o hidrogênio arsenato. Deixa eu diminuir aqui e vamos pensar, né, mais um pouquinho. Eu acho que vocês já fizeram outros exercícios de tampão e nós temos aqui, né, o ácido clorídrico e o arsenato, que são as duas espécies que eu vou usar para preparar o meu tampão, certo? Bem, qual que é a fonte? Eu falo essa fonte, é um termo que eu estou usando, né? Ou seja, do HCl eu não tenho como tirar nem a hidrogênio arsenato e nem H2SO4, mas do arsenato sim, né? O arsenato eu já mostrei aqui para vocês. Então, o primeiro cálculo que eu faço é o que eu chamo de fonte, né, que é o arsenato. O arsenato está na concentração de 0,7, dado no exercício aqui, né? Mas eu preciso preparar um tampão de 0,02. Então, o que eu vou fazer?
O volume de arsenato que eu vou usar, né? Então vou até abaixar aqui um pouquinho, né? Então o primeiro que eu vou fazer é calcular o volume de arsenato. Volume de arsenato de sódio. Arsenato. Vou pôr só assim, volume de arsenato. Tá? Esse volume de arsenato, ele vai ser inicialmente para 0, a concentração total do tampão. Cadê? Na solução tampão 0,02 mol por litro. Por quê? Porque depois eu vou acidificar o arsenato de sódio, gerando o HSO4 e também gerando o H2SO4. Mas se eu somar o H2SO4 com o HSO4, vai dar a concentração do tampão. Certo? E de onde vem esse arsenato? Vem o que eu vou colocar aqui no início. Então, imagina um recipiente de 100 ml. Nesse recipiente eu vou colocar quanto de arsenato? C1, V1, C2, V2, né? Regra de diluição vai ser igual, olha, a concentração que eu quero preparar, que é 0,02, certo? Vezes o volume que eu quero preparar, está aqui o volume, né? 100 ml, dividido pela concentração do arsenato. Né? Então, a partir desse arsenato aqui, eu vou preparar 0,02 mols. Então, o volume que eu vou precisar desse arsenato aqui é 2,86 mols, certo? Eu vou só... bom, vou deixar assim mesmo. Na verdade, aqui eu não preciso de todos esses organismos, não. É 2,86 mol, 2,8 ou 2,9 ml de arsenato. Se eu pegar esses 2,85 ml de arsenato 0,7 molar, colocar no recipiente de 100 ml e completar, eu teria uma concentração 0,02 molar. Mas eu não vou fazer isso. Antes de completar o volume, agora eu vou acidificar esse arsenato para ter no meu sistema de hidrogênio arsenato e de hidrogênio arsenato. Aí sim eu vou ter o meu sistema tampão. Então agora a pergunta é, qual o volume de HCl? Volume de HCl, né? Eu vou pôr assim, ó, volume 1 e vou pôr também um volume 2 aqui, tá? O que seria esse volume 1 e volume 2, né? Não deu certo, deixa eu fazer assim, ó. Volume de HCl L2, tá? Assim ficou agora sim. Bom, então o volume 1 é a primeira acidificação que eu tenho. Então, com o arsenato, eu quero acidificar todo esse arsenato, todo o meu arsenato sódio vai virar o hidrogênio arsenato. Bom, quanto que eu tenho de arsenato no meu recipiente? Eu já falei, ó, eu vou ter 2,85, isso aqui vai gerar a concentração do tampão, que é 0,02. Então, quanto que vai ser de HCl do primeiro volume? Vai ser uma quantidade para neutralizar a concentração de 0,02, acidificar a concentração de 0,02 de arsenato. Então, vai ser isso, olha, igual 0,02, vou neutralizar, vou acidificar todo, vezes os 100 ml, tá? E vou dividir pela concentração do ácido clorídrico, que é 0,9. Esse é o primeiro volume. Se eu colocar 2,22 ml de 0,7, eu vou, dentro do recipiente que já tinha colocado o arsenato, né? Então eu vou estar acidificando todo esse arsenato e no meu recipiente não vai ter mais arsenato, vai ter o hidrogênio arsenato. Agora eu vou partir para o segundo volume, que é essa segunda acidificação aqui, para pegar parte desse hidrogênio arsenato que eu gerei na primeira acidificação, eu vou agora acidificar parcialmente. Eu quero colocar uma quantidade de HCl para formar H2SO4. Quanto que eu preciso colocar no volume 2? Então veja só, é um volume que vai gerar uma quantidade em mol que eu preciso de H2SO4. Para saber quanto eu preciso de H2SO4, eu vou usar os alfas, né? Então eu tenho que o alfa 0 é H3SO4. O alfa 1 é H2SO4. Opa, é esse aqui que eu vou precisar, certo? Eu já tenho a concentração total, que está aqui, ó, a concentração do tampão, né? Vezes o alfa 1, eu vou ter a concentração de H2SO4, que é o que eu vou precisar aqui, certo? Então, agora eu vou ter que calcular os alfas. Para calcular os alfas, eu já deixei preparado aqui na minha planilha 2, olha, eu vou usar esse raciocínio que já está numa das nossas aulas aí, né? Então, primeiro eu vou ter o denominador, no caso é o ácido arsênico, vai ser H mais elevado a N, N é 3, porque o ácido arsênico, né, ele tem 3 hidrogênios ionizáveis, né? Então eu vou ter
H mais elevado ao cubo, depois K1 vezes H mais elevado ao quadrado, K1, K2, H mais elevado à primeira e K1, K2, K3. Isso vai ser o meu denominador. Quem não entendeu, dá uma olhadinha na aula lá, certo? Então eu vou ter o seguinte, olha. Então eu tenho aqui a concentração do tampão e tenho o pH do tampão, né? O pH do tampão é 7,5. Eu preciso também calcular, vou baixar aqui um pouquinho, né? Baixar esses dados, né? Eu preciso calcular o meu H+, tá bom? Então o meu H+, vai vir aqui, ó, o H+ do tampão, para eu poder fazer o denominador, né? O H+ do tampão vai ser igual o antilog do pH, então vai ser 10 elevado a menos esse pH que está aqui, né? Então esse é o H+. Não apareceu aqui, eu vou ter que usar aqui a minha, mostrar os comandos, né? Colocar aqui algarismos significativos aqui, né? Então vamos lá, eu vou formatar aqui, olha. A concentração é muito baixinha, né? Por isso que não tinha aparecido ali. Vamos ocultar de novo. Agora está formatado, certo? 3,16 vezes 10 a menos 8, essa é a concentração do tampão. Vamos para o denominador, se vocês ainda se lembram, é igual H+, que está aqui agora, né? Cadê o H+, está aqui, elevado ao cubo, porque o ácido é triplótico, mais, outra vez, H+, só que agora o H+, é elevado a N-1. Então era ao cubo, 3 menos 1, 2, elevado ao quadrado. Isso aqui é vezes K1, vezes K1. Cadê o K1? K1 está aqui, certo? Agora, mais H+, de novo, né? Agora, menos 2, então vai ser só H+, vezes K1 e vezes K2, certo? Vezes K1 e vezes, aumenta um K agora, K2. E por fim aqui vai ser igual, H+ seria elevado a zero, que é igual a 1, então precisa fazer 1, né? Vai ser K1, K2, K3. Então vai ser vezes, mais, né? Desculpa. K1 vezes K2 vezes K3. Está aqui, K1, K2, K3. Né? Alguma coisinha errada aqui, mas já deu certo, tá bom? Então, se você olhar, a formulinha está toda aqui. Deixa eu só acertar isso, agora acho que está certo, né? G10, isso, agora está certinho, deu o mesmo valor. Deixa eu ver se ainda tem alguma coisa para acertar. Acho que não tem mais. Ao cubo, ao quadrado, vezes C5 que está ali, depois G10, C5, C6, C5, C6, C7. Está certinho agora, gente. Vamos lá, o que é o alfa-zero? O alfa-zero, nós podemos olhar aqui na nossa planilha 2, né? Só dar um ESC aqui, né? O alfa-zero vai ser o primeiro termo aqui, que é H+, no caso vai ser H+ ao cubo, dividido pelo denominador. Alfa-1 vai ser esse termo, alfa-2 e alfa-3 esse termo aqui, tá? Então vamos voltar para lá e vamos calcular o alfa-zero. Na verdade eu preciso só do alfa-1, né? Mas eu vou calcular todos para a gente aprender como é que faz. Então vai ser o que? H+ ao cubo, né? Tá aqui o H+, elevado ao cubo, dividido pelo denominador. Dividido por esse denominador aqui, certo? Agora o alfa-1 é igual a H+ ao quadrado vezes K1, certo? Tudo isso dividido pelo denominador, certo? Então já tem alfa-zero e alfa-1. Vamos ver o alfa-2. Alfa-2 é igual o H+, deixa eu abrir parênteses aqui, né? H+ vezes K1 vezes K2 dividido pelo denominador. O denominador está aqui, certo? E por fim o alfa-3 vai ser igual K1, K2, K3, né? Então vai ser K1 vezes K2 vezes K3, tá? Dividido pelo denominador, certo? Eu calculei todos, mas o que a gente precisa mesmo é só do alfa-1, que nós vamos precisar aqui para calcular esse segundo HCl, para gerar o H2ASO4, e o H2ASO4 menos 1 aqui, é o alfa-1 que está relacionando. Então o que eu vou, como agora eu já tenho o alfa-1, que aqui está, qual que é a concentração do arsenato, né? Então vamos lá, do H2
ASO4. Qual que é a concentração dele, né? A concentração dele vai ser a seguinte, deixa eu só melhorar aqui, né? A concentração dele vai ser igual, olha só, o alfa 1 eu já tenho e tenho o CT. Então, se eu pegar alfa 1 vezes CT, eu tenho a concentração, certo? Então, eu vou fazer assim, ó, alfa 1, que aqui está, vezes a concentração total que está aqui. Essa é a concentração de arsenato que eu preciso colocar aqui no meu sistema tampão, né? Mas, para gerar essa concentração, eu já neutralizei com o volume 1, né? Eu já neutralizei todo o meu arsenato de sódio, eu tenho HASO4, agora a parte desse HASO4, eu vou colocar mais HCl para gerar o H2ASO4, certo? Né? Quanto que vai ser? A quantidade de HCl aqui em mol é igual à quantidade de NaH2ASO4, que é o H2ASO4 que está aqui, né? H2ASO4, é esse aqui, falta o menos 1 aqui, né? Mas é só para entender. Bem, então o volume de HCl agora eu vou considerar essa concentração, certo? Que é essa concentração de HCl que eu preciso para gerar essa quantidade de HSO4 aqui. Então eu faço assim, olha, igual, abre parênteses, é C1V1, né, dividir a regra de diluição, do preparo de soluções. Então essa concentração vezes qual o volume? O volume que eu vou preparar, que é 100 ml, então, dividido pelo quê? Dividido pela concentração de HCl do exercício, né, que eu tenho lá no meu laboratório. Bem, esse é o meu segundo volume de ácido clorídrico. Então, o volume total que eu vou precisar de HCl, não preciso colocar em duas etapas, né? Duas etapas é só para o raciocínio, né? Então, o total, né, que eu preciso de HCl é só somar esses dois, é igual a soma, né, desse e esse, né? Então, esses dois aqui, ó, somou esses dois, pronto, olha, 2,71. Só vou dar uma formatada nos dados aqui para ficar mais bonitinho, olha. Então, vamos lá, né? Eu pego esse aqui, ó, que está formatado legal, vou formatar todos esses outros aqui. Formato esse e formato esses aqui, tá bom? Tá tudo bonitinho agora. Ah, não, ainda não. Formata aí. A gente apanha um pouquinho, né? Agora sim, agora ficou bonitinho, tá? Bem, então assim a gente, vamos lá, né? Só concluindo. O exercício está perguntando qual que é o volume que eu preciso de arsenato de sódio, né? Quais os volumes? E de ácido clorídrico. De arsenato de sódio, 2,86 ml. Desse arsenato de sódio, 0,7 molar. De ácido clorídrico, 0,90 molar, eu vou precisar de 2,2 mais 0,5, então vai ser 2,72 ml. Então a minha resposta é volume de arsenato, 2,86. Volume de ácido clorídrico, 2,72, certo? Então significa que se eu pegar um recipiente, um balão, né, de 100 ml, na verdade a gente não deve preparar, sabe que balão é só para completar volume, né? Eu estou falando aqui só para a linha de raciocínio. Então, se eu colocar num recipiente de 100 ml, 2,86 ml de arsenato de sódio, de concentração 0,7 molar, e adicionar 2,72 ml de ácido clorídrico, concentração 0,9 molar, o que eu vou ter? Vou ter um tampão a arsenato, certo? De concentração do tampão 0,02 mol por litro, e o pH desse tampão vai ser 7,5, tal como pedia no exercício. Era isso, pessoal, que eu queria falar para vocês, ok? Vamos ver se a gente para.